dia. Bom dia. Capítulo 1. Parada à porta, Coraline lançava uma sombra enorme e distorcida pelo chão. Coraline descobriu a porta logo depois que eles mudaram. Era uma casa muito velha. Tinha um sótão sob o telhado e um porão embaixo do chão, além de um jardim cheio de mato com árvores gigantescas e antigas. A família de Coraline não era dona de tudo. A casa era grande demais para isso. A família era dona de apenas uma parte. Outras pessoas também moravam ali. A senhorita Spink e a senhorita Forcible ficavam no apartamento abaixo do de Coraline no térreo. Ambas eram velhas e gorduchas e dividiam o espaço com inúmeros cachorros velhinhos da raça terrier escocês, que atendiam por nomes de Hamish, Andrew e Jock. Num passado muito distante, elas tinham sido atrizes. Isso foi o que a senhora Spink contou para Coraline no dia que se conheceram. Sabe, Caroline, disse ela, errando o nome de Coraline. A senhora Forcible e eu fomos atrizes muito famosas na nossa época. Éramos as rainhas dos palcos, meu bem. Ah, não deixe o Hamish comer o bolo de frutas ou ele vai ficar acordando a noite inteira com dor de barriga. É Coraline, não Caroline, é Coraline, disse Coraline. No apartamento acima do de Coraline, mais perto do telhado, morava um velho doido que tinha um bigodão. Ele contou a ela que estava treinando uma trupe de ratos de circo e não deixava que ninguém visse os bichinhos. Um dia, pequena Caroline, quando eles estiverem prontos, todas as pessoas do mundo vão poder ver as proezas do meu circo de ratos. Você quer saber por que não pode ver agora? Foi isso que me perguntou? Não, respondeu Coraline calmamente. Pedi para não me chamar de Caroline. Meu nome é Coraline. Você não pode ver a trupe de ratos, continuou o vizinho, porque os ratos ainda não estão prontos nem ensaiados. Eles se recusam a tocar as músicas que compus para eles. Todas as músicas que compus para os ratos começam com um papá, mas os ratos brancos só tocam tibum, tchubiru-biru, e por aí vai. Estou pensando em estimulá-los com diferentes tipos de queijo. Coraline não acreditava nem um pouco naquele circo de ratos. Provavelmente era só uma invenção do velho doido. No dia seguinte à mudança, Coraline saiu para explorar. E explorou o jardim. Era um jardim bem grande. Nos fundos havia uma quadra de tênis velha, embora ninguém na casa jogasse tênis. A cerca do redor da quadra estava esburacada e a rede já estava quase toda podre. Havia um canteiro de rosas abandonado com roseiras definhadas, cheias de cocô e ovos de insetos. Ainda havia um amontoado de pedras e um círculo formado por cogumelos marrons e cebosos, que fediam muito quando eram pisados. Havia um poço também. No dia que a família de Coraline se mudou, a senhora Spink e a senhora Forcible fizeram questão de ressaltar quão perigoso aquele poço era e alertaram que Coraline passasse bem longe dele. Assim, a menina começou a sua missão de exploração por lá, pois, bem sabendo exatamente onde ficava, poderia evitá-lo no futuro. Ela descobriu o poço no terceiro dia, em meio ao mato desgrenhado que ficava ao lado da quadra de tênis,
atrás de um arvoredo. Uma roda de tijolos quase escondida pela grama alta. Estava coberto por tábuas de madeira, para evitar que ninguém caísse lá dentro. Em uma das tábuas havia um buraco, e Coraline passou pela manhã inteira jogando pedrinhas e bolotas nele, esperando, contando, até ouvir um glup que fazia ao cair na água lá embaixo. Coraline também explorava em busca de animais. Encontrou um ouriço e uma pele de cobra sem a cobra, e uma pedra que parecia um sapo, e um sapo que parecia uma pedra. Encontrou ainda um gato preto insolente que ficava nos muros e nos troncos das árvores observando-a, mas que escapulia quando a menina se aproximava para brincar com ele. Foi assim que ela passou suas primeiras 2 semanas na casa, explorando o jardim e o terreno ao redor. Sua mãe a chamava para jantar e para almoçar. Coraline tinha que estar bem agasalhada antes de sair de novo, porque naquele verão fazia muito frio, mas mesmo assim ela saía todos os dias, até o dia em que choveu e Coraline não teve que ficar em casa. "O que eu faço agora?" perguntou a menina. "Leia um livro", sugeriu sua mãe. "Veja um filme, brinque com seus brinquedos. Vá importunar Sr. Spink ou Srta. Forcible, ou o velho doido do andar de cima." "Não, não", disse Coraline. "Não quero fazer nada disso. Quero sair para explorar." "Não me importa o que você vai fazer", respondeu a mãe de Coraline, "desde que não faça bagunça." Coraline foi para a janela e ficou assistindo à chuva que caía. Não era o tipo de chuva sob a qual se podia passear. Era do outro tipo, que se jogava do céu e se esborrachava no chão. Era uma chuva decidida. E naquele momento sua decisão era transformar o jardim em uma sopa de lama. Já tinha assistido todos os filmes e estava entediada com seus brinquedos. E já tinha lido todos os seus livros. Mas não havia nada além de programas de entrevista e homens de terno falando sobre o mercado de ações. Por fim, algo interessante aconteceu. A parte final de um programa de história natural sobre uma coisa chamada camuflagem. Viu animais, pássaros e insetos que se disfarçavam de folhas ou galhos, ou até mesmo de outros animais para escapar dos perigos. Coraline gostou, mas logo o programa acabou e começou um outro sobre uma fábrica de bolos. Era hora de dar uma palavrinha com o pai. O pai de Coraline estava em casa. Seu pai e sua mãe trabalhavam fazendo coisas no computador. Ou seja, ficavam em casa o tempo todo, cada um no seu próprio escritório. "Olá, Coraline", disse o pai quando a filha entrou sem olhar para a menina. Bufou Coraline. "Está chovendo." "É, está caindo um belo de um temporal." "Não, só está chovendo. Posso sair?" "O que sua mãe falou?" "Ela disse: você não vai a lugar nenhum com essa chuva, Coraline Jones." "Então não." "Mas quero continuar explorando." "Então explore o apartamento", sugeriu o pai. "Olha, aqui tem um pedaço de papel e uma caneta. Conte todas as portas e janelas. Faça uma lista de tudo que é da cor azul. Organize uma expedição para descobrir onde fica o aquecedor. E me deixe trabalhar sossegado." "Posso ficar na sala de visitas?" Era na sala de visitas que os pais guardavam a caríssima e desconfortável mobília que a avó de Coraline deixara de herança quando morreu. Coraline não podia ir lá. Ninguém ia lá. O cômodo só era usado em ocasiões especiais. Só se não fizer bagunça e não toque em nada. Coraline analisou as possibilidades com cuidado. Pegou o pedaço de papel e a caneta e seguiu em sua expedição para desbravar o apartamento. Descobriu o aquecedor. Ficava dentro de um armário da cozinha. Contou tudo que era azul, 153. Contou as janelas, 21.
contou as portas, 14. Das portas que contou, 13 delas abriam e fechavam, mas tinha uma, a maior de todas, talhada em madeira escura num canto afastado da sala de visitas, que estava trancada. Para onde dá essa porta? Perguntou a mãe. Para lugar nenhum, querida. Mas tem que dar para algum lugar. A mãe balançou a cabeça e disse: Venha, vou mostrar para você. Ela pegou um molho de chaves da parte de cima do batente da porta da cozinha. Olhou uma por uma e escolheu a chave mais velha de todas, a maior, mais escura e mais enferrujada. As duas foram para a sala de visitas e a mãe destrancou a porta com a chave. A porta se abriu. Sua mãe estava certa. Não dava para lugar nenhum. Ela abria para uma parede de tijolos. Quando isso tudo era uma casa só, explicou a mãe de Coraline, a porta dava em algum lugar. Depois que transformaram em vários apartamentos, construíram essa parede no meio. O lado de lá é um apartamento vazio que ainda está à venda. Ela fechou a porta e devolveu o molho de chaves ao batente da porta da cozinha. Você não trancou a porta, disse Coraline. Sua mãe deu de ombros. Para que trancar? Não leva a lugar nenhum. Coraline não falou mais nada. Já estava quase escurecendo e a chuva ainda caía tamborilando nas janelas e embaçando os faróis dos carros que passavam pela rua. O pai de Coraline fez uma pausa no trabalho e preparou o jantar. Coraline ficou indignada. Papai, você fez aquela receita de novo? Sim, é ensopadinho de batata com alho poró temperado, com estragão e queijo gruyère, não sei como é que fala esse queijo, confessou. Coraline suspirou. Então, foi até o congelador e pegou batata frita e mini pizza de micro-ondas. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, disse ao pai enquanto sua comida girava e girava e o cronômetro do micro-ondas ia chegando ao zero. Que tal experimentar antes de dizer que não gosta? Sugeriu o pai de Coraline, mas ela não cedeu. Naquela noite, Coraline ficou acordada na cama. A chuva já tinha parado e ela estava quase dormindo quando alguma coisa fez. E ela não então se sentou. O barulho continuou. Cri. Coraline se levantou da cama e foi até a porta do quarto, olhando pelo corredor, mas não viu nada de estranho. Ela seguiu em frente. Do quarto dos pais, ouviu um ronco baixo, era o pai, e um resmungo sonolento, era a mãe. Coraline se perguntou se estaria sonhando ou sei lá, o que fosse aquilo. Algo se moveu. Era mais que uma sombra e escapuliu pelo corredor escuro, como um pequeno pedaço de noite. Coraline torceu para que não fosse uma aranha. Elas lhe deixavam muito desconfortável. A forma preta entrou na sala de visitas e Coraline, um pouco nervosa, a seguiu. O cômodo estava umbreu. A única luz vinha do corredor. Parada à porta, Coraline lançava uma sombra enorme que distorcia no chão. Ela parecia uma gigante esbelta. Quando viu a forma preta sair lentamente de debaixo do sofá, Coraline se perguntou se deveria ou não acender a luz. Ela parou por um instante e então correu na ponta dos pés até o canto oposto da sala. Não havia móveis naquela parte. Coraline acendeu a luz. Não havia nada ali. Nada além da velha porta que se abria para a parede de tijolos. Ela tinha certeza de que a mãe havia fechado a porta, mas agora ela estava ligeiramente aberta, só uma fenda. Coraline chegou mais perto. Atrás da velha porta de madeira, só uma parede de tijolos vermelhos. Coraline a fechou, apagou a luz e foi para a cama.
Ela sonhou com formas pretas que deslizavam de um lugar para o outro, evitando a luz, até que todas se encontravam sob a lua. Pequenas formas pretas com olhinhos vermelhos e dentes amarelos afiados. E começaram a cantar. Somos muito para contar, difíceis de ver. Somos difíceis de ver, muitos para contar. Estávamos aqui antes de você nascer e estaremos aqui quando você findar. As vozes eram estridentes, sussurradas e meio irritadiças. Coraline ficou incomodada. Depois, sonhou com alguns comerciais de TV e então não sonhou mais. E aí, vamos continuar lendo? Capítulo 2. Ela entregou a Coraline a pedra com um buraco no meio. No dia seguinte, não voltou a chover, mas uma névoa branca e espessa tinha caído sobre a casa. Vou dar uma volta, avisou Coraline. Não se afaste muito da casa, pediu a mãe, e se agasalhe bem. Coraline vestiu seu sobretudo azul com capuz, o cachecol vermelho e suas galochas amarelas, e saiu. A senhorita Spink estava passeando com os cachorros. Olá, Caroline, disse ela. Que tempo ruim. Pois é, falou Coraline. Uma vez fiz o papel de Pórcia, contou a senhorita Spink. A senhorita Forcible falava sobre a Ofélia dela, mas todos só queriam ver a minha Pórcia. Isso quando éramos atrizes. Toda empacotada com pullovers e casacos, senhorita Spink ficava ainda mais baixa e roliça. Parecia um ovo. Um ovo grande e felpudo. Ela usava óculos de aros grossos que deixavam seus olhos enormes. Eu sempre recebia flores no meu camarim. Era uma loucura, disse ela. Quem mandava? Perguntou Coraline. A senhorita Spink olhou ao redor com cuidado. Primeiro para um lado, depois para o outro, espiando através da névoa, como se alguém fosse escutar algo. Os homens, sussurrou ela. Então, puxou os cachorros pela coleira para acalmá-los e foi bamboleando em direção à casa. Coraline continuou seu passeio ao redor da casa. Já estava quase no fim quando avistou a senhora Forcible na porta do apartamento que dividia com a senhorita Spink. Você viu a senhorita Spink, Caroline? Coraline respondeu que sim e que ela estava passeando com os cachorros. Eu só espero que ela não se perca ou vai acabar ficando doente. Você vai ver só, disse senhorita Forcible. Só um aventureiro conseguiria se achar nessa neblina. Eu sou aventureira, afirmou Coraline. Claro que é, meu bem, disse senhorita Forcible, mas não vá se perder por aí. Coraline continuou caminhando pelos jardins sob a névoa cinzenta. Ela nunca perdia a casa de vista. Depois de 10 minutos de caminhada, percebeu que estava no lugar de onde tinha saído. O cabelo desgrenhado e molhado lhe cobria os olhos, e seu rosto parecia úmido. Olá, Caroline! Gritou o velho doido do andar de cima. Oi, olá! Respondeu ela. Ela mal conseguia enxergar o velho, em meio ao nevoeiro. Lentamente, ele desceu a escada externa à casa que ligava seu apartamento à porta da frente do apartamento de Coraline. Coraline esperou no sopé da escada. Os ratos não gostam de neblina, disse o velho. Entorta os bigodes dele. Eu também não gosto muito, admitiu Coraline. O velho se abaixou muito, tanto que as pontas de seu bigode fizeram cosquinhas na orelha de Coraline. Os ratos têm um recado para você, cochichou ele. Coraline não soube o que dizer. O recado é o seguinte: não atravesse a porta.
Ele fez uma pausa. Isso faz algum sentido para você? Não. O velho deu de ombros. Eles são engraçados, os ratos. Eles entendem tudo errado. Entenderam errado o seu nome, sabe? Eles falam Coraline, não Caroline. Nunca Caroline. Ele pegou uma garrafa de leite que estava no pé da escada e subiu de volta para o seu apartamento no sótão. Coraline entrou em casa. Sua mãe estava trabalhando no escritório. O lugar cheirava flores. O que eu faço agora? Perguntou Coraline. Quando começam as suas aulas? Quis saber a mãe. Semana que vem, respondeu Coraline. Bufou a mãe. Acho que vou ter que comprar um uniforme novo para você. Me lembre, querida, ou eu vou esquecer. E voltou a digitar as coisas no computador. O que eu faço agora? Repetiu Coraline. Vá desenhar. A mãe lhe entregou uma folha de papel e uma caneta. Coraline tentou desenhar a neblina. Após 10 minutos de tentativas, o papel ainda estava em branco com a palavra névoa num cantinho, escrita com letras ligeiramente tremidas. Ela resmungou e entregou o papel para a mãe. Muito moderno, querida, comentou a mãe. Coraline foi se esgueirando até a sala de visitas e tentou abrir a porta velha. Desta vez estava trancada. Ela supôs que a mãe tivesse trancado. Deu de ombros. Então, Coraline foi falar com o pai. Ele ficava de costas para a porta quando estava no computador. Agora não, disse ele alegremente assim que Coraline entrou. Estou entediada, falou Coraline. Aprenda sapateado, sugeriu o pai sem se virar para a filha. Coraline balançou a cabeça. Por que você não vem brincar comigo, hein? Perguntou. Estou ocupado, respondeu o pai. Trabalhando, completou. Ele ainda não tinha se virado para falar com ela. Por que você não vai importunar a senhorita Spink e a senhorita Forcible? Sugeriu ele. Coraline vestiu o casaco, levantou o capuz e saiu de casa. Ela desceu a escada e tocou a campainha da senhorita Spink e da senhorita Forcible, ouvindo o latindo alucinado dos cães escoceses correndo na saleta de entrada. Depois de um tempo, senhorita Spink abriu a porta. Ah, é você, Caroline, disse ela. Angus, Hamish, Bruce, fiquem quietos, meus amores. É a Caroline. Entre, querida. Aceita uma xícara de chá? O cheiro do apartamento era uma mistura de cachorro com lustramóveis. Sim, por favor, disse Coraline. A senhorita Spink a conduziu para a saleta empoeirada, que ela chamava de parlour. Nas paredes, fotografias em preto e branco de belas mulheres e cartazes de teatro emoldurados. A senhorita Forcible estava sentada em uma das poltronas, concentrada no tricô. Elas serviram o chá para Coraline em uma xicrinha cor-de-rosa de porcelana com pires e lhe ofereceram um sequilho para acompanhar. A senhorita Forcible olhou para a senhorita Spink, retomou o tricô e deu um longo suspiro. Enfim, April, como eu estava dizendo, você tem que admitir que aquele velho cão ainda está bem vivo. Miriam, querida, nenhuma de nós é jovem. Madame Arcate, respondeu senhorita Forcible. A enfermeira em Romeu, Lady Bracknell, papéis de personalidade. Ninguém pode aposentar você do palco. Agora estamos de acordo, Miriam, disse senhorita Spink. Coraline se perguntava se elas tinham esquecido que ela estava ali. Nada fazia sentido. A menina então concluiu que aquela discussão era tão velha e confortável quanto uma poltrona. O tipo de discussão que ninguém ganha ou perde, mas que pode durar para sempre se ambas as partes estiverem dispostas. Ela tomou um gole de chá. Eu posso ler as folhas se você quiser, falou senhorita Spink. O quê? Indagou Coraline.
As folhas do seu chá, querida. Posso ler seu futuro no chá. Coraline entregou sua xícara para a senhorita Spink. Ela examinou bem de perto as folhas enegrecidas no fundo da louça e então cerrou os lábios. Olha, Caroline, disse ela, você está correndo muito perigo. A senhorita Forcival A senhorita Forcible bufou, largando o tricô de lado. Não seja boba, April. Para de assustar a menina. Sua vista já era. Passe a xícara para mim, filhinha. A mulher examinou o chá minuciosamente, balançou a cabeça e olhou de novo. Puxa, querida, disse ela. Você está certa, April. Ela corre perigo. Viu, Miriam? Disse senhorita Spink triunfante. Meus olhos estão melhores do que nunca. Estou correndo perigo de quê? Perguntou Coraline intrigada. A senhorita Spink e a senhorita Forcival fizeram uma cara de paisagem. Não sabemos, respondeu a senhorita Spink. As folhas do chá não são confiáveis para esse tipo de coisa. São boas para coisas mais gerais, não para as coisas específicas. Então, o que eu faço? Quis saber Coraline, um pouco assustada. Não use verde em seu camarim, sugeriu senhorita Spink. Nem mencione aquela peça escocesa, completou senhorita Forcible. Coraline tentou entender por que os adultos quase nunca falavam algo que fizesse sentido. Às vezes, ela se perguntava com quem eles achavam que estavam conversando. E tome muito cuidado, alertou senhorita Spink. Ela se levantou da poltrona e foi até a lareira. Em cima dela havia um jarro pequeno. A velha afastou a tampa do jarro e começou a tirar algumas coisas de dentro dele. Um patinho de porcelana, um dedal, uma moedinha de lata, 2 clipes de papel, uma pedra com um buraco no meio. Ela entregou a Coraline a pedra com um buraco no meio. Para que serve isso? Perguntou Coraline. A menina segurou contra a luz da janela e olhou pelo buraco, que de fato estava bem no meio da pedra. Pode ajudar você, disse senhorita Spink. Às vezes serve de proteção contra coisas ruins. Coraline vestiu o casaco e se despediu de senhorita Spink, da senhorita Forcible e dos 2 cachorros. Depois saiu do apartamento. A neblina persistia ao redor da casa. Ela caminhou lentamente para a escada, parou e olhou para os lados. Devido à neblina, o mundo ficava meio fantasmagórico. Perigo, pensou com seus botões. Parecia emocionante. Não parecia nada ruim. Não mesmo. Coraline subiu a escada, a mão apertando com força a pedra nova. E aí, estão gostando da leitura?